O irmão Dalton estava falando de missões, né? Que nós vamos iniciar. O pastor falou aí sobre o trabalho de missões, que daqui a pouco vamos estar aqui realizando mais uma vez, mais uma etapa, e com certeza Deus vem e vai nos abençoar muito. Deus vem nos abençoado bastante, né? E com isso eu estava pensando, e Deus falando ao meu coração, sobre a expressão uma igreja triunfante. Uma igreja triunfante. Qual a diferença de uma igreja triunfante para uma igreja comum? Não sabe? Então vamos saber agora. Né? Vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Pergunta teológica, né? Interessante, né, pastor? Pergunta teológica. Fale sobre a igreja triunfante. Olha que coisa boa, né? Então, vamos lá, então. Atos 1, de 1 a 12. Esse texto, que no culto que nós estávamos terça-feira lá na casa do irmão Bento, né? O Felipe começou a ler alguns versículos, eu falei, espera por aí, porque senão você vai dizer tudo que eu vou falar domingo. Então, aí depois ele vai dizer que eu copiei dele, já pensou? Que situação? Né? Primeiro, vamos ler então Atos 1, de 1 a 12, e depois, na sequência, Atos 2, 41 a 47, ok? Diz assim então, no meu livro anterior, Teófilo, aqui esse Teófilo pode ser uma pessoa ou pode ser também uma expressão que é utilizada, né? Que quer dizer amigo de Deus. Teófilo quer dizer amigo de Deus, né? Pode ser uma pessoa que eu acredito ter sido. No meu livro anterior, e aí é referindo-se a Lucas, o Evangelho de Lucas, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então, eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é uma caminhada de sábado. Depois que isso acontece, os discípulos vão e ficam lá em Jerusalém, aguardando, né, como foi dito para eles. Os dias passam e, de repente, no final da festa dos Pentecostes, né, uma festa que existia entre o povo judeu, houve então uma manifestação, que você já deve ter lido, já deve ter estudado muitas vezes, a manifestação visível da partida, do início, né, do start, do ministério do Espírito Santo aqui na igreja, onde a igreja toda foi então capacitada, foi revestida do poder, e esse poder é capacidade para ser ou fazer, né, dunamin, que é o grego. Eles então foram capacitados, né, habilitados para ser testemunhas de Deus. Então, todos que eles estavam reunidos começaram a falar das maravilhas de Deus nas línguas das pessoas que estavam ali perto, de outras nações. E a lista é grande, os irmãos podem ler depois, né?
Não houve ali nenhum tipo de línguas estranhas, nem houve nenhum tipo de línguas dos anjos. É língua compreensível pelas pessoas que estavam naquela cidade de outras nacionalidades. E então, quando todos ali estavam falando, as pessoas ficaram perplexas porque eles estavam falando das maravilhas de Deus, entendendo o que estava sendo dito. Então, de repente, Pedro toma a palavra e prega o evangelho. Pedro prega o evangelho e no que ele prega o evangelho, chega a um certo momento em que as pessoas se convertem, dando a Deus ali então as suas vidas, e naquilo que eles dão a Deus a sua vida, continua. Os que aceitaram a mensagem foram então batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número dos seguidores, de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, a igreja, depois disso, vocês já estudaram bastante, eu tenho certeza, né? A igreja, depois desses dias, cresceu muito. Saiu de uma média de mais ou menos 120 pessoas, mais ou menos que nós somos aqui de membros, né? E, de repente, 3.000 e daqui à frente, 5.000. Que negócio, seria maravilhoso se fizéssemos isso hoje, né? Vou fazer só um parênteses aqui. Precisamos orar para que a nossa igreja cresça. Cresça e cresça para a honra e glória do nosso Deus. E aí eu vou fazer uma convocação para os irmãos orarem. Não está dentro da mensagem isso, não, mas é aproveitar o momento, senão vou esquecer. Né? Orem para que Deus possa nos permitir adquirir esta casa aqui do lado que está à venda. Estou em contato com a dona Alzira e ela está querendo vender para a igreja. Então, vamos orar para que Deus possa conduzir esse negócio e a igreja possa crescer também, fisicamente. Né? Fechando parênteses, não deixe de orar. Fechando parênteses, continua. A igreja cresceu, houve um boom evangélico, né? um boom de evangelismo, uma coisa maravilhosa. Todos, né? De repente, uma igreja de 8.120 pessoas. Ai, que coisa bacana. 8.000, já pensou se nós fizéssemos isso, né, pastor Júnior? De repente, em questão de dias, 8.000 membros da Igreja Batista Água Branca. Teria que comprar todo o terreno aqui em volta para poder suportar, né? Muito bem. Aí, os apóstolos trabalharam, o evangelho cresceu, atravessou fronteiras, foi para a África, foi para a Europa, e o negócio se expandiu de tamanha forma que realmente daria hoje inveja a muitos evangelistas. Que negócio maravilhoso, que campanha de missões mundiais. A coisa foi extraordinária. E aí, morreram os primeiros apóstolos, né? Os apóstolos de Deus. Primeiro não, os apóstolos de Deus morreram. Aí se levanta uma segunda geração, chamados, não sei se vocês sabem, de... Alguém sabe? Pais? Não. A segunda geração que vieram depois dos apóstolos. Os pais da igreja, os pais apostólicos, né? São aqueles que aprenderam diretamente com os apóstolos, né? E deram prosseguimento ao evangelho. Deram prosseguimento à pregação da palavra de Deus. Só que, a semelhança do povo de Israel lá no Velho Testamento, parece uma coisa, né? Esse negócio repete. Levantaram-se pessoas no meio e começaram a desviar, né? Começaram a introduzir heresias nas igrejas. Começaram a fazer uma porção de auê no meio da igreja. E, infelizmente,
muitas igrejas foram a pique, afundaram, fecharam. Por causa dessas heresias, outras se mantiveram até abertas, mas se desviaram do caminho do Senhor. Aí eu fiquei pensando, por que então? Por que aquelas igrejas, podemos dizer assim, por que aquelas igrejas não estão funcionando até hoje? Porque começaram com força. E por que não estão até hoje aqui conosco? Eu me lembro de uma passagem, eu quero que vocês leiam comigo, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 18, que Jesus chega para os seus discípulos, né? Que Jesus chega para aqueles que estavam ali, 16, 13 a 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz é o Filho do Homem? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Vocês, os discípulos, né? Aqueles que estavam juntos. Quem dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, como sempre, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E continua Jesus e fala: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, em algumas versões. Porque isso não foi revelado a você, isso o quê? Que Jesus Cristo é o Cristo. Isso não foi revelado a você por carne ou sangue, ou seja, pelo conhecimento humano natural, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, mas sobre essa tua afirmação, qual a afirmação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, então ele diz que isso é uma fundação, a pedra, sobre esta pedra edificarei a minha... Agora atente para essa frase que Cristo fala: e as portas do inferno, ou Hades, não prevalecerão contra ela. Ué, não entendi. Aí a gente para e pensa: como não prevalecerão se algumas igrejas fecharam as portas? Tem uma imagem aqui. A primeira imagem que eu trouxe para vocês são as 7 igrejas da Ásia Menor. Pedi a irmã Jaqueline para pôr lá. Isso. Sei que está difícil de enxergar, mas você tem as 7 igrejas da Ásia Menor que João escreve lá no livro de Apocalipse. Você tem ali a igreja de Pérgamo, de Éfeso, Esmirna, a igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, Laodiceia e lá embaixo, onde João estava, na ilha de Patmos, à esquerda. Essas igrejas hoje, eu fiz uma extensa pesquisa e não achei nem ruínas dela. Nem ruínas. A cidade até existe, algumas, as suas ruínas, algumas coisas, mas das igrejas não achei. Ou eu fui incompetente, ou então realmente não existe. Mas existem algumas igrejas, né, e que tem alguma coisa. O próximo slide vai mostrar para você uma igreja na Armênia. Veja que prédio lindo. Ah, não, é só paredes do quarto século. Do quarto século. Né? Só ruínas. Aí eu fui pesquisando mais, eu falei assim, não, eu tenho que achar alguma igreja em pé. Aí eu trouxe uma outra imagem. Essa imagem é a igreja da Basílica da Santa Natividade, onde diz Jesus, o pessoal lá, né, que Jesus Cristo nasceu, lá em Belém. É um prédio bem velho, mas não pertence mais aos seguidores de Cristo. E vocês vão ver por quê. Mas eu continuo procurando. E aí fui achar essa outra igreja. A igreja de Santa Catarina. Olha que bacana. Lá no pé do Monte Sinai. Lá no pé do Monte Sinai. Hoje um mosteiro ortodoxo.
mosteiro do ortodoxo. Fui embora, continuo. Aí eu fui atrás de outras igrejas. Aí achei essa igreja de Santa Sofia. Olha, ela é linda, tá, irmãos? Eu tenho um estudo dessa igreja, só que eu não sei mais onde está, que lembra-me das imagens dela, cada coisa linda ali. É a Basílica de Santa Sofia, lá em Istambul, na cidade de Istambul. Não, isso aí, vamos continuar procurando. E eu fui. E aí eu fui achar uma igreja na África, olha que coisa linda. A igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia. Isso aí é fruto do trabalho de quem? Salomão não estava aí. Fruto do Filipe, o eunuco. Lembra dele? Etíope? Pois é, foi ele. Mas eu continuei procurando. Procurei mais. Aí achei uma igreja, próximo slide, lá na Síria. Não, volta essa, aí é outra. Pulei então o slide, não passei para ti. Ou então eu troquei. Aí fiquei pensando, falei, gente, eu não vou achar uma igreja. Não vou achar uma igreja lá do início, que pregou o evangelho. Gente, cadê as igrejas? Aí me lembrei que esse negócio de igrejas fecharem, esse negócio de igrejas serem destruídas, não é tão velho assim como a gente está vendo nessas imagens. Aconteceu e está acontecendo muito na Europa. Vocês irmãos sabiam dessa? Na Europa, as igrejas estão virando bibliotecas, casas de bar, pubs, né? Na Inglaterra. E a coisa está desandando. Nos Estados Unidos também não está diferente, não. Eu pergunto a você, só lá? Será que é só lá? E é isso que eu descubro, que no Brasil já está acontecendo isso. Sabe dessa? E eu trouxe a imagem, agora sim, aquela igreja. Essa é uma biblioteca na cidade baixa de Porto Alegre, minha terra. Porto Alegre. Uma biblioteca fechada que se tornou uma biblioteca. Uma igreja presbiteriana que se tornou uma biblioteca. As igrejas estão fechando, muitas delas. Volto à pergunta. Por que elas não estão pregando o evangelho a todo vapor, se Cristo disse para nós, através do texto que lemos, que o inferno não prevaleceria contra a sua igreja? A pergunta é, física ou espiritual? Espiritual. Porque física, pode de repente entrar um ditador qualquer aí maluco e vai fazer deste prédio alguma coisa que não é uma igreja mais. Mas aqueles que estão na igreja, que compõem a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, eles não serão derrotados. Não serão derrotados. Quanto tempo isso pode levar? Não sei. Eu sei que, mesmo com cara de igreja, com trabalhos parecidos com os nossos, podem muitos não serem igreja de Cristo, como a gente conhece, como a gente sabe que existe. São verdadeiros adoradores de outros deuses que não Jesus Cristo. Não serve mais a Deus. Não serve, caíram. Por que caíram? Mesmo que tenha mantido a estrutura de uma igreja. Por quê? O irmão já parou para pensar? E eu trouxe para a gente aqui pensar, irmãos, 3 motivos. Por que caíram? O primeiro motivo está baseado lá nas cartas de João àquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje aí fugiu o nome. Istambul, não. Depois eu lembro, vou lembrar. Não. Turquia, na Ásia Menor.
Por que caíram? Aí eu me lembrei de uma frase recorrente nas cartas de João àquelas 7 igrejas. Quando ele vai chegando no finalzinho nas conclusões, você já sabe qual é a frase? Hã? Não. Uma frase recorrente, que ele fala em todas as cartas dele. Isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note, ouvir o Espírito Santo de Deus. O problema é que muitos hoje estão deixando de ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer, para ouvir homens. Volta comigo. Por que que as igrejas, em sua história, deixaram de pregar o Evangelho? Porque muitas igrejas faliram, vamos dizer assim, fisicamente. Por quê? Porque eles não deram ouvidos ao que o Espírito Santo tinha para dizer àquela igreja. E aí vem a responsabilidade individual de cada um de nós. Não é isto aqui, esse prédio, igreja. Não, isso não é igreja. A gente chama até de igreja. Ah, lá a igreja batista, lá uma igreja assembleia, lá uma igreja presbiteriana. A gente chama de nome assim, né? A gente se identifica assim pela construção e coisa e tal. Mas não é. Ali é uma casa grande, um prédio que foi dedicado à adoração a Deus. Mas a igreja somos nós. E quando eu digo somos nós, vamos individualizar um pouquinho, a igreja sou eu. Eu tenho que ouvir o que o Espírito Santo diz para mim. Isso é de grande responsabilidade. Porque aqueles que lá atrás começaram bem, porque ouviam o que o Espírito Santo estava lhes dizendo. Você lembra do texto? Todos os dias se reuniam, ouviam, comunhão e tal, fé, meditando, todos os dias. Não era uma vez por semana. Não era talvez hoje, depois daqui a 15 dias. Não, todos os dias eles se reuniam para juntos estudar, orar, louvar, todos os dias. Ouvir o que o Espírito Santo tinha para dizer. Aí morrem os apóstolos, morrem aqueles líderes primeiros. Vem uma segunda geração, a semelhança do povo de Israel, que se levanta uma segunda geração, que infelizmente não conhece bem a Deus e começa a introduzir heresias e desviam o povo de Deus da verdade. Desviam o povo de Deus, deixando eles de ouvir a voz do Espírito para ouvir as suas vozes de homem. Mas vamos ver lá. Onde nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Em João capítulo 14, 15 a 26, você tem essa resposta para a gente. Veja, se vocês me amam, diz Jesus Cristo, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, né, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o, mas você conhece. Vocês, porém, conhecem, diz João, Jesus, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, e vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelas a nós, não ao mundo? Jesus respondeu:
Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disse. Reparem nesta expressão. Deus enviará o Espírito Santo, que tem a função de fazer você e eu a nos lembrar de tudo o que Jesus Cristo disse. Aonde nós ouvimos a voz do Espírito Santo? Na palavra. Na palavra de Deus. Isso tem que ser fundamental. Nas quartas-feiras nós começamos agora o estudo, né? Vamos dar alguns estudos sobre doutrinas batistas. Seria bom que todo mundo participasse. E nessa quarta-feira nós falamos da importância da palavra de Deus. É o nosso fundamento. Os irmãos, nós não estamos aqui para seguir homens. Estamos aqui para seguir o quê? A palavra. Não estamos aqui para seguir doutrinas humanas, mas para seguir o quê? A palavra. E quem vai nos falar da palavra? O Espírito Santo. Eu, como pastor, tenho somente a única função de passar a palavra. Só isso. Não é, pastor Isaías? Só passar a palavra. E deixar que o Espírito Santo atue em nossos corações através da palavra, para que, então, entendendo, vivamos o que Cristo quer que nós façamos e como Ele quer. Se eu não estudar a palavra, se eu não meditar na palavra, serei presa fácil para pessoas maldosas. E como isso acontece? Caminhando para o final. O texto de 2 Pedro 1, 20 a 21, ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Vamos entender esse texto aí. Nenhuma profecia é de particular o quê? Interpretação, ou interpretação pessoal. O que Pedro está falando aqui? Vamos lá. Eu pego esse versículo, leio esse versículo, entendo esse versículo e passo para os irmãos. É isso que Paulo está falando? Pedro está falando? Aí vamos dizer que sim ou não. A maioria, inclusive eu diria sim. Mas depois que eu estudei o texto, não é assim. É não. Por quê? O que Pedro está falando é que no passado, homens foram levantados por Deus, e esses homens levantados por Deus redigiram as profecias. E eles não redigiram de sua mente criativa, humana, como a sua e como a minha. Que, diga-se de passagem, de criativo não tem nada, só tem de destrutivo. Eles foram, então, inspirados por Deus e foram registrando o que Deus ia lhes falando. Foram eles anotando o que Deus ia explicando para eles. Então, você e eu não podemos chegar na Bíblia e dizer, eu penso assim, eu vejo assim, eu aprendi assim, aquela síndrome, sabe aquela síndrome? Né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Lembra desse negócio? Pois é, essa síndrome aí, não, está errado. Você tem que entender que a profecia, a palavra de Deus, ela tem que ser entendida pelo Espírito Santo. Ele que vai nos ensinar. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Parece simples,
Mas tem um probleminha aí, que a gente precisa, e com isso a gente vai terminando, entender. Lá no seminário, né, pastor Marco Nissa? A gente tinha uma matéria chamada hermenêutica. Você sabe o que é hermenêutica? Sabe o que é hermenêutica? Hã? Também, mas ele vai mais longe. Hermenêutica é você saber estudar um texto e compreendê-lo no sentido social, histórico e linguístico. Você sabia? Vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar para você, né, por exemplo, assim, para o Irmão Bento, fulano de tal pisou na bola. O que você vai dizer para mim? O que você entendeu? Hã? Ele vacilou. Traduzindo a palavra vacilou. É uma coisa errada, né? Tá. Eu usei uma expressão linguística, bola e pisar. A pessoa que não entende essa expressão cultural, linguística nossa, vai pensar que ele fez o quê? Ele estava jogando um jogo chamado de futebol e na hora que foi chutar, ele pisou na bola, né? Escorregou e caiu, tadinho, quebrou até a perna. Pode ser até isso. Agora eu vou dizer uma outra expressão parecida com essa. Uma outra expressão parecida. Eu vou pedir a Natália. Natália, se alguém chegar para você e falar assim, fulano meteu o pé na jaca, o que você entendeu disso? Fez uma coisa que não tem como voltar. Né? Isso aí. Vê? Expressão linguística, cultural, porque se você voltar 60 anos atrás, isso acho que não existia, não sei os irmãos aí que lembram dessa época, eu não estava aí, né? Não sei se existia. São expressões. Quando você pega a Bíblia para estudar, irmãos, você vai estudar a Bíblia, você tem que saber estudá-la. É claro que a Bíblia é a palavra de Deus, é viva. E quem fala aos nossos corações é o Espírito Santo. Mas temos que ter o cuidado para não entender uma coisa que muitos falam aí de forma errada. Um tal de silogismo. Hoje eu estou trazendo palavra difícil, né? Silogismo. O que é silogismo? Vou dar um exemplo. Um exemplo fácil. O Átila, né? Vou usar teu nome. Pode ser? Obrigado. Todo homem é mortal. Átila é homem. Logo, Átila vai acontecer com ele a morrer. Esse é um silogismo verdadeiro. Mas existe o falso. Como assim? Falso. Jesus é Deus? É. Maria é mãe de Jesus? Maria é mãe de Jesus? Então Maria é mãe de Deus? Percebeu? Isso é um silogismo falso. Porque o silogismo é pegar uma afirmativa verdadeira e, no caminhar do pensamento, faz dele um resultado errado, falso. Então você tem que entender o que é isso quando chega no texto, para você ler o texto e entender os contextos ali dentro. Para não criar um silogismo ou uma ideia ou uma conclusão errada. Vamos dar alguns 3 exemplos aqui. Um histórico, um exemplo histórico. Você pega lá o texto, por exemplo, de José do Egito. José do Egito. José morre e toda a sua família. Quantos anos passam de José à saída do cativeiro? 400 anos, vamos arredondar, 400 anos. 400 anos. 400 anos atrás, aqui no Brasil, você estava aí? Não. Mas você sabe o que aconteceu em muitas coisas, não sabe? Só voltar 400 anos atrás. Nos livros de história está tudo lá registrado. Muito bem. Diz o texto bíblico de Êxodo, capítulo 1, que levantou um faraó que não conhecia José. Você já leu esse texto?
Pode ler lá em Êxodo capítulo 1. Como não conhecer José? Se José viveu há uns 400 anos atrás, está na história registrada lá do Egito. Como o faraó não conhecia José? Aí você tem que pegar contexto histórico e entender essa frase. Como? Vamos lá. Contexto histórico. No tempo de José, aqueles que ali governavam, o faraó da época, pertenciam a uma tribo chamada de Ixas, ou Ixos. E essa tribo era co-irmã, aparentada dos judeus. Era outra dinastia. Eram outros governantes. E eles colocaram José como governador, coisa que o natural da terra Egito nunca faria. Eles nunca pegariam um escravo para ser segundo depois de Faraó. Nunca. Não permitiriam isso. Aí ele pega, então, José e diz, não conhecer José, ou seja, outra dinastia, é outro povo. Os egípcios, o Egito agora estava sob o comando dos egípcios mesmo, natural da terra. E aí levanta aquela frase, vamos controlar esse povo, porque esse povo pode tentar, como aconteceu lá atrás, derrubar a gente. Porque eles cresceram muito. Isso é estudo histórico. Eu entendi o texto. Por que dessa frase? Levantou um faraó que não conhecia. Você não estava lá 400 anos atrás, mas você sabe o que podia ter acontecido 400 anos atrás. É só ler os livros históricos, né? Tudo bem. Um exemplo de cultura. Paulo chega para a igreja de Corinto e diz, as mulheres não cortam o cabelo. O que ele está dizendo ali? Você não pode cortar o cabelo? Já pensou? Hein, Lia? Não pode cortar cabelo não, tá? Porque Paulo disse que a mulher não pode cortar cabelo. Né? Mas ela está em pecado. Cortou o cabelo. Maneiritão, já era. Percebeu? Está escrito na Bíblia, Paulo não pode falar isso, não corte o cabelo. Isso é cultural. O que é isso cultural? Naquela cidade de Corinto, tinha uma adoração a uma deusa, acho que é Diana, se não me falha a memória. Diana, obrigado. Em que existiam mulheres que eram profetisas, sacerdotisas culturais. Cultuais. Elas entravam no seu trabalho de tempo e lá elas se raspavam toda. E ficavam lá dentro servindo o que a gente chama de prostitutas. Quando elas terminavam o período de ali estarem, elas saíam para dar a vez a outras. O que acontecia agora com o cabelo dessas mulheres? Começavam o quê? Crescer. Então, se eu chegasse, por exemplo, para a irmã Fátima, eu falasse assim, irmã Fátima saiu de lá há pouco tempo, né? Deu para entender? Aí Paulo diz, não é bom cortar o cabelo, para não ficar se identificando com as profetisas. Não é que é proibido, não. E nenhum texto mais da Bíblia diz que não se pode cortar cabelo. Deu para entender? Isso é contexto cultural. Aí eu vou entender por que Paulo diz para aquelas mulheres não cortar cabelo. Aí vem um cara que não sabe de cultura, não sabe de nada e diz, a mulher não pode cortar cabelo, tem que botar aquele bolo de noiva aqui em cima. Aquele... Tudo bem, quem quiser fazer. Do véu também. Culto também, igreja do véu. E linguístico? Você pega lá, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Aí, esse texto todo mundo conhece, que eu já falei várias vezes dele aqui. Pedro, tu me amas? Primeira vez. Aí Pedro fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus Cristo, de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí vem a terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí você lê aquilo e vai dizer, por que ele faz 3 vezes a minha pergunta? Linguístico. Vou traduzir do grego. Pedro, tu me amas até a morte? Que é a palavra ágape ali usada por Jesus.
Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te amo como amigo. É a palavra filos no grego. E todos traduzido por amam. Segunda vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Usando a palavra ágape, até a morte. E Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te amo como amigo. Terceira e última: Pedro, tu me amas como amigo? Aí Pedro, você sabe todas as coisas. Linguístico. Você tem que entender. Aí você fala: poxa, pastor, mas eu nunca estudei grego e nem... O negócio é meio complicado. Esse negócio aí de grego aí é só para ti aí, alguns tal, né? Que fica falando em grego e hebraico. Não. Para todos nós. Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Não apaguem o espírito. Ou seja, deixe ele fazer a parte dele. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias ou a palavra de Deus. Não tratem com desprezo. Tratem com responsabilidade. Mas ponha à prova todas as coisas e retenha o que é bom. Quando ele fala todas as coisas, ele está falando de todas as coisas mesmo. Afaste-se de todo tipo do mal. Afaste-se de todo tipo do mal. Paulo está dizendo o seguinte para você e para mim: leia, estude, abra livros, ouça o que as pessoas estão falando sobre, livros que realmente são comprometidos com a palavra. Estude, entenda, compreenda. Né? Mal do brasileiro, se eu se perguntar aqui, quantos aqui já leram mais de um livro durante um ano, vai ser difícil. 2, fica mais difícil ainda. 3, aí, meu filho, é misericórdia. Né? É o mal do brasileiro. Nós não queremos estudar. Quantos leram a Bíblia toda este ano que passou? Nem responda. Vai ficar feio. Ora, como é que a gente quer conhecer, aprender e entender a palavra de Deus se a gente não está afim de estudar? Nem para IBD a gente vem. Tem gente que nem vem para IBD. Ah, não gosto de estudar esse negócio não. Fica lendo a revistinha. Aí vai querer aprender o quê? Aí vai acontecer o que Jesus diz lá em Mateus 22, 29. O que Jesus diz em 22, 22? Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Aí começa as heresias a borbulhar. Começa a ver as tempestades. Começa a ver as divisões. Começa a ver as dissensões. Começa a ver tudo que não presta dentro da igreja. Porque as pessoas não estão a fim de estudar. Lá no início do cristianismo, alguns poucos se mantiveram firmes. Alguém falou aqui, eram seguidores do caminho e não se desviaram dele. Se mantiveram firmes. Foram perseguidos, foram mortos, mas estavam lá firmes. Mas outros tantos se desviaram. E as igrejas foram fechando suas portas. Mas graças a Deus, a triunfante não fecha a porta. Ela é vencedora. E nós podemos, se desejar, continuar sendo parte dessa igreja triunfante, em que não interessa as paredes, mas interessa a minha vida com Cristo, em que eu estou me dedicando a estudar a palavra de Deus. Né? Gaste tempo para ler, estudar, meditar a palavra de Deus. Gaste tempo. Tenho dúvida, tem livros bons. Se você quiser indicação, eu dou alguns. Né? Tem pessoas boas nisso. Examine tudo e retenha o que é bom. Se na igreja tal não fazem como nós, deixe eles lá fazendo. Deixe lá eles vivendo a vida deles. Porque cada um vai prestar conta a Deus de si mesmo. Se eles estão certos, estão errados, é o problema deles. Se fazem diferente da gente, é o problema deles. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho a ver comigo mesmo. Então estude a palavra. Mergulhe na palavra. Ouça o que os pregadores estão falando. E para fechar, você é juiz, tá? Você que é o juiz. Como assim, pastor? Você é o juiz. Levantou uma pessoa para falar. Vá vendo devagar com ele. Aí ele está falando certo. Ih, errou. Falou besteira.
Não está escrito isso. Você que é o juiz. E se eu um dia falar alguma coisa, ou o pastor Marco Vinícius, né? Ou então o pastor Isaías, ou o pastor Júnior, ou seja lá quem for, irmão Bento também, que de vez em quando está falando aqui também, né? Seja lá quem for, né, pastor Marco? Falou uma coisa fora da Bíblia, você esteja pronto para dizer, não é porque é pastor, não, esteja pronto para chegar e dizer assim, até para mim mesmo pode chegar, pastor, está errado. Já falaram isso para mim, eu agradeci muito a vida desse irmão para mim. Pastor, você disse uma frase que não está errado. Está aqui. E é mesmo, me perdoe. Pronto. Aprendi. Porque eu também estou aprendendo com os irmãos. Isso aí. Descendentes iberianos, isso mesmo. Obrigado. Então, irmãos, vamos estudar a Bíblia. Porque é nela que nós encontramos a vontade de Deus para nós, para o nosso crescimento. É trabalhoso? E tudo que é trabalhoso é bom. Né? Gaste tempo, irmãos. Vamos estudar a Bíblia. Porque Satanás não vai destruir a igreja de Cristo. Isso ele nunca vai fazer. Ele não vai conseguir. Mas que ele tenta, ele tenta. E cai quem quer cair. É só não estudar. É só não prestar atenção. É só não se dedicar à palavra de Deus. Vamos louvar a Deus? Eu sei que a hora está avançada. O Dalton vai arrancar meu pescoço, porque passei da hora e temos ainda o ensaio do coro. Né? Deus possa abençoar os irmãos.